Olá! Como nós prometemos semana passada, hoje eu vou fazer um pequeno resumo sobre a vida de uns personagens mais famosos da mitologia grega e, logicamente, do mundo ocidental. Haja vista ele ter sido usado, aspas, como uma das teses da psiquiatria, da psicologia de Freud. E, além de ser uma das figuras mais estudadas na psicologia, na psiquiatria, porque tornou-se inclusive nome de um complexo, Édipo também foi muito reverenciado desde o mundo antigo. Se tem notícia que a primeira vez que esse nome apareceu na história, registrado, foi por volta de 335 a.C., num livro chamado Poética, escrita por Aristóteles. Esse livro, inclusive, vocês podem encontrar na internet e baixar. É um livro muito interessante, é um apanhado de textos escritos pelo filósofo e ele trata de diversos temas dentro da arte, dentro da poesia, com vistas no estudo da Grécia, da sua época e, logicamente, para os dias atuais. Muito bonito livro que eu recomendo. Então, Édipo aparece pela primeira vez na literatura mundial, na literatura grega, através das mãos de Aristóteles, que conta a história de um mito, que é o mito de Édipo. E esse mito, 100 anos depois, por volta de 427 antes do presente, vira uma peça teatral que aí sim se tornou muito mundialmente conhecida, porque o seu escritor, o seu autor da peça, era também mundialmente conhecido. Nós estamos falando, logicamente, de Sófocles. Todos nós sabemos que Sófocles foi um grande dramaturgo e se notabilizou principalmente pela história de Édipo Rei. E há muitas versões, inclusive aqui na língua portuguesa, da origem desse drama ou desse mito. E eu gosto muito de fazer o comparativo entre os dois e tirar aquilo que é de mais leve, que é de mais suave e que de certa forma atrai mais a minha emoção. Então conta, tanto no livro de Aristóteles como na peça teatral de Sófocles, que Édipo iria nascer, mas iria nascer sobre a égide de uma grande tragédia. Ele seria um grande miserável no mundo, apesar de ter nascido e vivido como um grande rei de uma família muito importante. Ele, seu pai, Laio, e sua mãe, Jocasta, deveriam ser a família perfeita no mundo de Tebas. Mas, quando seu pai e sua mãe se casaram, costumava-se naquela época fazer consultas sobre o futuro através de oráculos. E os oráculos haviam dito ao seu pai, Laio, que ele não poderia ter um filho, porque esse filho o mataria. E por muito tempo ele e Jocasta não tiveram filhos. Mas a natureza falou mais alto e nasceu Édipo. Lembrando do que havia dito os seus oráculos, o pai resolve se desfazer do filho. E aí há duas versões muito interessantes. Uma diz que o pai mandou matar, literalmente, o filho. A outra diz que ele mandou abandonar o filho. Qualquer que seja a versão, todas as duas, obviamente, o objetivo era se livrar do filho. E a versão que eu mais gosto e a que eu acho menos violenta, se podemos assim escolher, é que um dos empregados de Laio, pega a criança e vai abandonar em uma floresta. Há uma versão que diz que Édipo foi abandonado em um monte chamado Monte Sinterão. É um monte que fica entre Tebas e Corinto. E aí, há a versão que diz que ele iria ser assassinado. Na hora do seu assassinato, a pessoa que estava responsável, o servo do seu pai, que iria executá-lo, teve pena, dó da criança e simplesmente resolveu não matar. Deixou a criança lá abandonada e voltou e disse para o pai que tinha dado cabo da criança, né? Tinha se desfeito da criança.
mas ele abandonou à própria sorte a criança. Talvez num afã de ou ela escapar ou ser morta por alguma fera. Mas ele cumpriu a parte do trato com o pai, com Laio, com o rei. E aí, para sorte, aspas, de Édipo, ele é resgatado e levado para Corinto, onde ele vive, cresce e é tratado como filho do rei Pólibo. E teve toda a educação, todo o preparo, se tornou um grande homem, forte, guerreiro, inteligente, astuto. E em um determinado momento, já aos 20 e poucos anos de idade, ele resolve fazer uma grande viagem. E nessa viagem ele vai até Delfos, onde existia o grande e famoso, o maior talvez dos oráculos, no santuário de Delfos. E lá o oráculo contou para ele da sua vida, porque havia muitas perguntas sem respostas dentro da sua cabeça, né? Havia questões que ele ainda não havia fechado. Ele não se entendia, ele não se encaixava, mesmo ter crescido junto com aquele povo de Corinto, ele não se entendia enquanto povo. E algo que incomodava ele. E nesse afã de descobrir essas respostas, ele viaja e o oráculo de Delfos conta para ele que ele havia nascido em Tebas, que ele estava marcado por uma grande tragédia e que ele jamais deveria voltar a Tebas porque ele iria matar o pai. Ele, de coração bom, justo e de boa índole, resolve desobedecer ao oráculo e ir lá ao encontro do pai e da mãe, descobrir as suas origens. Ele queria fazer as pazes com o pai, jamais haveria essa possibilidade na cabeça dele de matar o próprio pai. E nessa viagem entre Delfos e Tebas, a sua terra, ele encontra um homem que está agredindo o outro. Um jovem viajor estava sendo humilhado por um homem que parecia rico, poderoso. E Édipo, de coração mole, justo, resolve tomar as dores daquele viajante. E aí parte para cima do agressor e eles travam uma briga. Édipo, muito mais preparado, mata aquele homem e liberta aquele que estava sendo humilhado. E segue sua viagem. Perto dos portões de sua terra, perto da grande cidade de Tebas, que vivia um grande drama, porque lá na região havia a sombra de uma das figuras mais perigosas da Grécia, era uma esfinge, e essa esfinge atacava todas as pessoas que não atacava e matava, devorava todos aqueles que se encontrassem com ela e não respondessem aos seus enigmas. E metade mulher e metade leão chega para Édipo e diz: decifra-me ou devoro-te. Que homem que no começo da manhã caminha de 4 patas, ao meio-dia caminha de 2 e no final da tarde à noite caminha de 3. E Édipo, sem muito pensar, respondeu: o homem. E ela, desesperada, porque nunca ninguém tinha acertado os seus enigmas, se atira no mar e morre. E Édipo, naquele momento em que as pessoas ficam sabendo, ele vira um herói, porque libertou o povo de Tebas do seu grande inimigo. E quando chega lá, toda a cidade estava de luto, dividida entre a felicidade de ter sido liberta das agressões da esfinge, mas também vivia o luto de ter perdido o seu rei. Laio havia sido assassinado. E era a tradição que um herói, alguém importante, se casasse imediatamente com a rainha para que ela não pudesse ficar sozinha para administrar o reino de Tebas. E ele se casa com Jocasta, a rainha. E com ela tem um filho, aliás, uma filha. Há tradições que diz que eles tiveram 4 filhos. 2 filhos, aliás, 2 casais, né? 2 meninas e 2 meninos. Mas eu encontrei, na maioria das tradições,
Inclusive, na peça teatral de Sófocles, eles tiveram uma filha. E quando ele, depois de casada com a sua própria mãe, casado com sua própria mãe, já pai de sua própria irmã, ele descobre que tinha assassinado o próprio pai, ele se desespera e resolve dar cabo de sua vida. Ele passa uma vergonha tão grande, tem entra num estado de desespero tão grande e de vergonha que resolve furar os próprios olhos. Ele fica cego e conta a história, a peça, o drama, o mito, que ele passou o resto da vida vagando até morrer, sendo acompanhado por sua filha como um homem completamente perdido. Édipus é usado pela psiquiatria a partir de Freud como um complexo que explica, segundo Freud, as paixões que existem entre o filho com a mãe ou de um homem jovem com a mulher mais velha. E até hoje ele nos fascina. Inclusive vocês devem se recordar, os mais velhos devem se recordar, que já foi inclusive personagem de novela na Globo. Édipo e Jocasta foram personagens de novela. Então até os dias de hoje, tanto na dramaturgia, no cinema, na TV, nós temos, e na psicologia, nós temos a presença desse mito. Espero que vocês tenham gostado. Digam para mim o que é que vocês podem, o que é que a gente pode aprender. Tem um cachorro de Édipo aqui que está desesperado porque eu acabei de matar o seu personagem principal. E aí nós vamos, na próxima semana, contar um dos mitos mais bonitos e mais inspiradores da mitologia grega. Chama-se Mito da Hospitalidade. É uma história muito interessante que desta vez passa-se com o principal ou com o maior dos deuses, que é Zeus. Ele e seu filho Hermes resolvem vir à Terra, né, para testar a hospitalidade dos humanos. E é uma história muito interessante, na próxima semana a gente conta para vocês. Não se esqueçam de deixar aí seus comentários, dizer o que é que vocês podem aprender com Édipo, com os outros mitos. Se inscreva no canal e divulgue a nossa ideia. E até a próxima.